terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma viagem na história? Vamos viajar pelo tema da semana 6 do PET 3, que vem trazer para nós um estudo sobre a Guerra Fria. Para quem não sabe, a Guerra Fria foi um conflito, ideológico, mais de ideias e de influência, instaurado, entre os Estados Unidos e a União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial. Para entender a Guerra Fria, nós temos que entender aí o contexto do pós-Segunda Guerra. Os aliados saíram vencedores com a ajuda aí dos Estados Unidos e da União Soviética. O lado dos Estados do Japão e da Alemanha perderam a Segunda Guerra, Hitler foi derrotado e começou aí uma disputa, já que eram vários vencedores da Segunda Guerra, para ver quem era o maior. De um lado estava o regime socialista, do outro lado o regime capitalista. Tudo vai começar com a divisão da capital da Alemanha entre as potências vencedoras da Segunda Guerra. Basicamente, um lado vai ser da União Soviética e um lado dos Estados Unidos e das outras potências capitalistas. Do lado pertencente aos Estados Unidos, começa a chegar várias ajudas mobilizadas pelo Plano Marshall, tem a criação da OTAN. Então, as pessoas elas começam aí a querer migrar para o lado dos Estados Unidos. Por isso, vai ter em uma noite a construção do Muro de Berlim. O Muro de Berlim é o maior símbolo aí da Guerra Fria, da polarização mundial entre socialismo e capitalismo. O Muro de Berlim foi construído por Stalin em apenas uma noite, para evitar que as pessoas passassem de um lado para o outro. Essas disputas elas vão ser sentidas principalmente na questão armamentista. Vai ter uma grande corrida armamentista, criação de novas armas, utilização de novas tecnologias de guerra entre esses países. E também vai ser sentida aí na corrida espacial. É inclusive nesse contexto aí que os russos, os soviéticos vão mandar as cadelinhas para a Lua e os Estados Unidos, vai mandar aí o primeiro homem, o Neil Armstrong, que vai ser mandado aí à Lua, mostrando a superioridade americana. Não há conflito direto entre essas superpotências, mas há vários movimentos, várias guerras, e vários conflitos, como a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, e nós temos também a crise dos mísseis de Cuba, que são aí, os cerca de 13 a 14 dias em que os americanos vão apontar aí, alguns mísseis aí para Cuba, tendo a ameaça de um confronto entre a União Soviética e os Estados Unidos. Inclusive, tem até um livro, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, mas ficou só na ameaça. O que sobrou dessa Guerra Fria? Nós sabemos que a Guerra Fria ela vai terminar com o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim em 89 e a União Soviética caiu em 91. Nós temos aí várias rusgas, vários desentendimentos, por exemplo, entre China e Estados Unidos, entre Cuba e Estados Unidos, entre Iraque e Estados Unidos, Coreia do Norte e os Estados Unidos. Tudo isso é resquício da Guerra Fria. Foi um sinal aí, foram os pontos que sobraram da Guerra Fria. As influências, as alianças e também as divergências entre os países, eles são muito influenciados ainda pelas relações estabelecidas na Guerra Fria. Então, vamos lá às atividades? Número 1, questão do Enem de 2018. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, na década de 60, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar,
mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares, ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. A partir desse trecho, nós temos a questão. O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pela a. busca da neutralidade política, b. estímulo à competição comercial, c. subordinação à potência hegemônica, d. elasticidade das fronteiras geográficas, ou e. compartilhamento de pesquisas científicas. O texto está falando aí, né, de uma lealdade à União Soviética, de um apoio que era recebido e em troca, né, tinha, além de pagar aí o dinheiro, tinha uma certa subordinação ao líder do bloco. Então, letra C, resposta correta. Subordinação à potência hegemônica, ou seja, a potência que liderava. Número 2. Durante o período conhecido como Guerra Fria, irrompeu no sudeste da Ásia outro conflito, a Guerra do Vietnã, que se tornou cenário das disputas ideológicas e militares entre as superpotências mundiais da época. Analise essa guerra estabelecendo a relação com a bipolarização ideológica desse período. Essa guerra no Vietnã, inicialmente, né, ela se ligava a questões coloniais francesas, porque a França colonizava uma parte do Vietnã. Porém, com a intervenção da China de um lado, dos Estados Unidos do outro, e depois com a entrada aí da União Soviética também para intervir, essa guerra vai tomar uma proporção polarizada, né? Os Estados Unidos vai apoiar o Sul, a União Soviética vai apoiar os Vietcongs do Norte. Então, esse conflito vai se tornar emblemático e vai trazer aí vários enfrentamentos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Cada um tentava mostrar sua força, seu poder, né, sua influência, cedendo o uso de armas, enviando soldados e trazendo ajuda econômica, mesmo que não fosse vantajoso economicamente, por exemplo, para os Estados Unidos participar dessa guerra. Questão 3. É uma questão da UR, né, do Rio de Janeiro, e de 2019. Nós temos aqui uma charge da Mafalda. Ela diz o seguinte: meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. Ela tá gritando aí, né, no megafone. E aí ela grita de novo: e meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Aí é como se o grito dela voltasse como um eco, né? Aí vem os dos povos do Oriente, aí vem ricocheteou na maldita cortina de ferro, né? Essa é uma charge de Quino, mostrando aí a divisão, a polarização do mundo. Aí vem a questão. Na esfera das relações internacionais, o contexto histórico ao qual a passagem faz referência era marcado por uma divisão do mundo decorrente, sobretudo, do seguinte fator: a. divergência religiosa e cultural, b. concorrência técnico-científica, c. rivalidade financeiro-comercial, d. antagonismo étnico-linguístico, ou e. bipolaridade político-ideológica. Principalmente, qual é a principal característica da Guerra Fria? O contexto disso aí, da cortina de ferro, é a Guerra Fria, né? Era a bipolaridade, a divisão do mundo em dois polos que tinham políticas e ideologias econômicas diferentes. Então, por isso que a resposta correta é a letra E. Não era por questão de religião nem de cultura. A concorrência técnico-científica era uma consequência da bipolarização. E a rivalidade também. E não tinha antagonismo étnico-linguístico, não. Então, resposta correta, letra E. Galera, terminamos a nossa correção, fechamos o nosso PET 3, assistam aos vídeos de correção, corrijam as atividades e enviem as fotos no Conexão Escola. Um abraço e até a próxima!